Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Novamente, se te aparecer perguntas aí, você pode me interromper. Mas vamos lá. Eu queria ter passado isso aqui também na aula anterior, mas pelo tempo não foi possível, mas vamos dar uma revisada aqui no exemplo de uma treliça. Né? Treliça é um elemento estrutural, é um sistema estrutural, né? Um sistema estrutural treliçado. Pode ser do tipo plano, quando todas as barras e as forças estão atuando no mesmo plano, no plano XY, por exemplo, ou tridimensional, quando a estrutura ela tiver com seus elementos distribuídos aí no plano tridimensional, nos três eixos, né? X, Y, Z. No caso, a gente vai dar uma revisada e resolver uma parte desse exemplo aí, que se trata de uma treliça plana. Mas para isso a gente precisa revisar alguns conceitos bastante importantes aí. Né? Então, treliça é um tipo de estrutura composta por elementos reticulados, né, por elementos de barras, e essas barras, aí por simplificação, né, nós consideramos elas ligadas por rótulas. Né? O que é uma rótula? É um artifício, é uma conexão entre elementos estruturais, onde ela não permite a transferência de deformações, né, de deformações. Então, com isso, ela não tem transferência de momentos fletores. Ela trabalha como se fosse... Os dois elementos conectados trabalham como se fossem duas barras articuladas entre si. Certo? Apesar da treliça ser executada com os nós, não dessa forma idealizada, né? Com pregos e parafusos e até mesmo soldados na execução, mas essa idealização, essa aproximação que a gente faz não simplifica muito os nossos cálculos e aproxima muito dos resultados reais quando a gente faz testes de carga. Então, também por definição, né, quando a gente se trata de treliças, as nossas cargas elas devem ser aplicadas nos nós das nossas estruturas. Então, os nós são os pontos onde existem conexões entre barras. Nesse exemplo que está na tela aí, os nós temos identificados aí o A, B, C, D, E. Então, onde tem conexão entre barras, nós consideramos esses nós são considerados como rótulas. Então, quais são os esforços internos que existem em estruturas planas? São as forças normais, as forças cortantes e os momentos fletores. Né? Mas como, por definição, esses elementos da treliça, elas são elementos reticulados e conectados por barras, por nós, quero dizer, por rótulas, e estas forças, elas estão aplicadas no nó. Então, essa força,
ela é distribuída entre os elementos da forma de forças axiais, né? São forças normais. Então, nós vimos lá, e também tem no material de vocês, que a força normal é aquela força que atua na direção da barra, né? Podendo estar ou tracionando a barra ou comprimindo a barra. Por convenção de sinal, a gente considera que as forças de tração são forças positivas e as forças de compressão são forças negativas. Ok? Então, são algumas definições importantes aí. A força de tração tende a alongar o material e a força de compressão tende a comprimir o nosso elemento. Beleza? Então, quando a gente vai representar uma barra conectada em um nó, a força, na verdade, quando a gente vai representar a força de uma barra que é conectada num nó, a gente vai representar dessa forma que está aqui embaixo. Então, a gente tem a barra, se a força for de tração, ela vai estar saindo da barra, certo? Tendendo a esticar a barra. E o nó é o elemento que conecta e estabiliza essa barra na estrutura. Então, essa força que atua na extremidade da barra é a mesma força que atua na extremidade do nó, porém num sentido contrário. Por quê? Quando eu somo as forças que atuam no nó, uma força tem que anular a outra, para o nó estar estável, estar em equilíbrio. Por isso que quando nós temos barras tracionadas, a reação dessa força no nó, ela é no sentido contrário. Assim como se nós tivéssemos uma força de compressão, ou seja, entrando na barra, no nó a gente teria essa força entrando no nó também, ao contrário do que está desenhado aqui. Beleza? Então, nós, para resolver e analisar uma treliça, nós temos dois métodos aí. Nós temos o método dos nós, onde a gente avalia o equilíbrio das forças que convergem para o nó. Nós temos o método das seções, onde nós seccionamos a estrutura, dividimos elas em duas partes, e em cada barra cortada vai ter uma incógnita, e essa incógnita a gente precisa resolver através das equações de equilíbrio, se for uma estrutura isostática, e através de equações adicionais de compatibilidades de deslocamento para resolver a estrutura. Mas quando a gente fala de método dos nós, a gente está avaliando o ponto. E a gente considera que um equilíbrio de um ponto, o equilíbrio de uma partícula, ela é definida por esta equação aqui, quando a gente considera o equilíbrio do nó em um plano. Então, as forças que a gente vai considerar, as equações que a gente vai considerar são essas duas aqui, ó, somatório das forças em x e somatório das forças em y, considerando aí que a nossa estrutura ela está contida no plano XY. Certo? Então eu isolo um nó, né? E depois eu aplico essas duas equações de equilíbrio para calcular as forças que estão convergindo para este nó. Então a gente faz a análise da estrutura de forma isolada, nó por nó. Então, para eu resolver toda essa estrutura, eu teria que resolver o nó A, o nó B, o C, o D, o E e o F. Então, eu poderia estar começando essa resolução por qualquer um desses pontos. Porém, eu chamo a atenção aqui para duas coisas. Primeiramente, nós precisamos calcular a reação de apoio. Então, essa treliça aqui, ela tem uma altura de 1 metro e ela tem um vão de 2 metros, estando com as barras distribuídas dessa maneira. Aqui eu já calculei as reações de apoio, que é um apoio de segundo gênero no ponto A, o apoio de primeiro gênero no ponto B. A reação horizontal no ponto A é 0, uma vez que eu não tenho forças horizontais. E utilizando as equações de equilíbrio, eu tenho que a força de reação vertical no ponto A vale 5, a força de reação no ponto E vale 5 também. Uma vez que a estrutura é simétrica, as forças se dividem de forma igual ali, 5 kN para cada lado. Então, a gente não vai entrar no mérito do cálculo das reações de apoio, a gente vai analisar a estrutura pelo método dos nós nesta nossa aula. Ok? Então, como eu tenho duas equações do equilíbrio de nós, né,
eu consigo resolver um nó que tenha duas incógnitas. Quais são as incógnitas aqui na nossa estrutura de treliça? São as forças internas nas barras, né? A força normal nas nossas barras aqui, que são as incógnitas. Então, cada uma dessas barras aqui vai ter uma força aplicada em toda a sua extensão. Então, por exemplo, aqui, ó, o ponto A, ele tem a barra AB e a barra BC. Então, eu tenho a força AB e eu tenho a força AC atuando no ponto A, por reação no nó. Então, eu tenho duas incógnitas aqui. Já no ponto B, eu tenho a barra BD e a barra BC e a barra AB convergindo para esse nó. Então, se eu tenho uma força atuando em cada barra, então no ponto B eu tenho 3 forças que eu não conheço nesse início de análise. Né? No ponto D, eu tenho 3 barras aqui também, e eu não conheço essas forças, então, essas 3 forças. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que como eu tenho 2 equações aqui para trabalhar, eu tenho que escolher um ponto inicial onde eu tenha no máximo 2 barras convergindo para esse nó, para a gente conseguir iniciar a nossa resolução do exercício pelas equações da estática, as equações de equilíbrio da estática, somatório das forças em x e somatório das forças em y. Então, nesse exemplo, eu poderia estar começando a resolução pelo nó A e pelo nó E. Então, já vamos começar aqui, ó, vamos analisar o nó A. Então, só para destacar, o nó A, eu vou considerar ele como um ponto, né? Nesse nó A, eu tenho quais forças atuando? Eu tenho a minha reação de 5 kN, né? Que é a minha reação de apoio. Eu tenho a minha força que atua na barra AC e a força que atua na barra AB. Mas eu falei que a força ela pode ser tanto de tração quanto de compressão. Mas eu não conheço essa força de tração ou de compressão. Então, por convenção, não é uma obrigatoriedade, mas é comum a gente adotar que essas forças desconhecidas são forças de tração, ou seja, está esticando a barra, né? Então, a reação no nó, ela é contrária a essa força. Então, no nó, quando a gente considera a força de tração, a gente considera a força saindo. Então, sempre a gente vai considerar aqui, ó, a força saindo do nó. Eu vou chamar essa força que atua na barra AC de FAC. Assim como a força que atua na barra AB, eu vou chamar ela de FAB e eu vou colocar ela saindo do nó, representando uma força de tração. Beleza? Aqui eu tenho 90 graus entre essas forças pela geometria da nossa treliça. Beleza? Então, eu estou supondo, é uma informação bastante importante, que a barra ela está tracionada. Por isso que eu coloquei essas forças das incógnitas orientadas dessa forma. Se ela não estiver tracionada, ela vai dar uma resposta negativa, ou seja, contrária ao que eu adotei inicialmente. Então, se eu chegar numa resposta que FAC é um valor negativo, não é porque está errado, e sim porque a barra ela não está tracionada, e sim comprimida. Beleza. Eu já isolei a minha força, as minhas forças no nó A, que a gente está avaliando agora, e agora a gente já começa a utilizar as equações de equilíbrio. Ó. A primeira que a gente vai usar vai ser o somatório das forças em x igual a 0. Beleza? Por convenção de sinal, a gente tem que adotar um sentido positivo, eu vou considerar para a direita positivo. Então, o que eu tenho de força em x aqui? Ó? Somente a força FAC. Certo? Então, vou colocar aqui que mais FAC é igual a 0, porque é a única força que eu tenho atuando na estrutura aqui, ó, no ponto A, quero dizer, na horizontal. Por que eu coloquei mais? Porque a força FAC está orientada para a direita e é essa convenção que eu estou considerando aqui. Essa convenção é uma coisa que eu decido, também não é uma obrigatoriedade. A resposta vai dar a mesma no final das contas. Então, beleza, eu já sei que esse FAC vale 0, mas eu tenho que calcular o FAB. Então, para calcular o FAB, eu considero a outra equação, que é o somatório das forças em Y. Então, aqui, somatório das forças verticais, né, em Y igual a 0, considerando que as forças que estão para cima serão positivas, certo? Essa é a minha convenção. Eu tenho o que aqui, ó, de força atuando no ponto A?
Esse equilíbrio é do ponto A, no nó que a gente está avaliando. Então, de força vertical, eu tenho essa força de reação de apoio que é 5 kN. Tá para cima é positivo. E o meu FAB também está para cima, é positivo. Então, FAB mais FAB. Beleza? Não tenho mais nenhuma força vertical, então eu igualo isso aqui a zero, né? Porque a equação é igualada a zero. Aí eu vou isolar a minha incógnita, que é o meu FAB. Então, jogando 5 para o outro lado, eu fico que o meu FAB é menos 5 kN. Então, percebam aqui, ó, que esse sinal negativo indica que essa força que a força na barra AB não é de tração, e sim de compressão. Ó. Então, é uma informação importante. Sempre que der negativo, quando a gente adotar essas convenções de sinal que eu passei aí agora, quando dá negativo, a gente sabe que a força na barra ela é uma força de compressão. Beleza? Já calculei a minha força na barra AB e a minha força na barra AC. Então, aqui, ó, parcialmente, essa estrutura já está calculada na minha barra AB e na minha barra AC. Eu tenho que ir para um outro nó, aonde eu desconheça duas forças nas barras, no máximo duas forças nas barras que estão convergindo no nó. Então, se eu for avaliar o ponto B, agora eu tenho três barras aplicadas, mas a força na barra AB eu já conheço. A minha incógnita aqui, ó, seria a da barra BD e da barra BC. Então, eu posso agora avaliar o nó A. E é isso que o nó B, quer dizer. E é isso que a gente vai fazer. Então, se eu pegar aqui, ó, o nó B, eu vou isolar ele aqui novamente. Ó. Eu tenho o meu ponto. O que eu tenho no meu ponto B? Ó? Eu tenho a força que atua na barra BD. Eu vou considerar ela aqui tracionada. Então, sempre tração, ela sai. Então, esse aqui é o meu FBD. Aqui eu também tenho a minha força na minha barra AB. Então, FAB. E a minha barra inclinada aqui, ó, eu vou considerar essa força aqui também, que é o meu FBC. Beleza? Percebam aqui que pela geometria da estrutura, essas barras aqui elas formam ângulos de 45 graus, né? Então, todos os ângulos entre barras aqui, ó, com a barra inclinada, vai ser 45 graus. Então, eu já deixei destacado aqui, ó, o seno, o cosseno e a tangente, a gente vai utilizar para decompor a força inclinada com essas nossas equações trigonométricas aqui. Então, vamos lá, vamos começar aqui a resolver essa estrutura. Então, novamente, eu tenho meu nó isolado, eu vou aplicar aqui as minhas equações de equilíbrio. O meu FAB eu já conheço. Então, a minha força, meu ângulo de 45 graus está aqui, ó, posicionado. Então, se eu aplicar, eu posso começar por qualquer uma das nossas equações aqui, ó, força em X ou força em Y. Então, para demonstrar para vocês, eu vou começar pela força em Y aqui, ó, igual a zero. Novamente, para cima eu vou considerar positivo, beleza? Aí, o que eu tenho de forças verticais? Eu tenho a minha força AB, só que ela está para baixo, então ela é negativa, então é menos FAB. E eu tenho essa força inclinada aqui, ó, FBC, que ela pode ser decomposta numa força vertical e numa força... Pode não, ela deve ser decomposta numa força vertical e uma força horizontal. A força vertical dessa componente FBC, ela está adjacente ao ângulo de 45 graus. Então, eu vou utilizar a relação de cosseno, e ela está orientada para baixo. Então, ela é menos FBC, que multiplica o cosseno de 45 graus. Beleza? E a outra força que eu tenho é o meu FBD, mas ele está na horizontal, não entra aqui agora. Então, eu vou igualar isso aqui a zero. O FAB eu já conheço, ó, ele já veio aqui de trás, então é menos, abre parênteses, menos 5, que é o valor da minha força, menos o FBC, que multiplica o cosseno de 45, que é 0,7071, então vezes 0,7071, igualado isso aqui a zero. Quando eu isolo o meu FBC, eu chego que o FBC vale 7,07 kN. Veja que agora deu positivo, então a minha convenção estava correta. Então ela é uma barra que está tracionada. Beleza?
Para eu calcular a minha outra incógnita, ó, a outra incógnita é o FBD. Para calcular ela, eu vou utilizar a minha segunda equação de equilíbrio, né? Somatório das forças em x igual a zero. Considerando aqui para a direita positivo, eu tenho o quê? Ó? Eu tenho o meu próprio FBD que está para a direita, então é positivo, é mais FBD. E eu tenho a componente horizontal dessa força inclinada aqui, ó, que ela está para a direita, então é positiva também. Essa força aqui, ó, a gente poderia estar deslocando ela, só para a gente formar o nosso triângulo e facilitar a visualização. Eu posso colocar essa força aqui, ó, aqui embaixo, ó. Certo? Seria a mesma coisa. E a gente percebe que quando coloco ela aqui embaixo, ela é o cateto oposto ao ângulo de 45 graus que eu desenhei aqui. Então, quando é o ângulo oposto, a gente usa a relação de seno. Então, vai ser o FBC que multiplica o seno de 45 graus. Eu vou igualar isso aqui a zero, porque eu não tenho mais nenhuma outra força na horizontal. Então, substituindo, o meu FBD é o que eu quero calcular, é a minha incógnita dessa equação. O FBC eu já sei que vale 7,07, então é mais 7,07, que multiplica o seno de 45 graus, que também é 0,7071. Igualo isso aqui a zero, isolo o meu FBD, e ele vai me dar que o meu FBD vale menos 5 kN. Então, deu novamente um sinal negativo e eu sei que essa barra ela está comprimida. Beleza? E é assim que funciona o nosso método dos nós. Eu poderia, então aqui no caso, eu acabei de calcular o meu ponto B, e o meu ponto B eu defini essas barras FBC e o meu FBD. O próximo nó que eu poderia estar fazendo agora poderia ser o meu nó D. Depois eu poderia, fazendo o nó D, eu resolveria a barra DF e DC. Aí depois eu poderia pular para o meu nó F para resolver aqui e aqui. Depois mais um nó, poderia ser o nó E para resolver essa última barra. Percebam então que a gente parte de um ponto de análise e depois vai transferindo as forças, né, até a gente conseguir finalizar a análise pelo método dos nós de toda a nossa treliça, utilizando essas duas equações de equilíbrio apenas. Beleza? A análise pelo método das seções ela é um pouco diferente, mas de forma resumida, o método dos nós ela se aplica desta maneira. Então, de forma resumida, sempre a gente adota as forças tracionando, né? Dessa maneira de orientativo, com a força sempre saindo do nó, e a gente aplica as equações de equilíbrio para resolver as forças que estão convergindo na barra, no nó, quero dizer. Beleza? Então, uma aulinha bem rápida para explicar como que se utiliza o método dos nós aí para análise das nossas treliças. Beleza, Fernando?